Amigas e amigos, chega a ser impressionante o ritmo com que este castelo de areia erguido pelos golpistas vai se desfazendo. Ele se desmancha no ar a olhos vistos exatamente porque foi edificado em cima de mentiras. E não há mentira que se sustente sem que outras tantas mentiras sejam contadas. Cria-se assim um processo de rosca sem fim, mentiras atrás de mentiras. É o que a gente está vendo aí, a lógica do golpe é uma grande mentira. Todo o processo do golpe foi montado em cima de mentiras. Conta-se várias mentiras para formar uma grande mentira. A começar pela farsa do mensalão, uma grande mentira, sucedida por outra mentira maior ainda, que é a Operação Lava Jato. Estão aí as informações, os dados que permitem chegar a essa conclusão óbvia. Essa lógica aristotélica, primária. É uma criança capaz de compor os elementos para ver esta grande farsa, aquela brincadeira de ligar os pontos, 1 mais 1, 2, 3, e forma-se assim uma imagem. A imagem da farsa é nítida, ligando os pontos. Olhando sem a ligação pode parecer uma confusão, mas basta ligar os pontos que a gente chega a esta conclusão óbvia. Esta prisão do blogueiro Eduardo Guimarães, esse sequestro ordenado pelo Sérgio Moro, isso aí é um exemplo. Fez com o Eduardo Guimarães o mesmo que ele fez com o Lula. Ele privou o Lula e o Eduardo Guimarães de liberdade. Isso é grave. Isso é uma afronta direta à Constituição. A Constituição deve pairar acima de tudo e de todos. Ninguém deve tomar uma atitude sem observar o que diz a Constituição, os preceitos constitucionais, que foi formulada com base em amplos debates, que representa de fato o que o pacto da nação, pacto democrático da nação. Quem tem o direito de romper este pacto? Um juizeco de primeira instância, de piso? Como disse o ex-ministro Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça da Dilma, do governo Dilma? Quem deu esse poder para ele? Quem pode fazer isso a não ser um fascista? Quando se diz que o Sérgio Moro é um fascista, alguém pode dizer, mas será que é? Será que não é? É, aí o exemplo. Ele ordenou o sequestro do Eduardo Guimarães como ele ordenou do Lula, com ordens para que tudo fosse levado, HD, computador, laptop, pendrive, agenda eletrônica, agenda escrita, caderno, tudo era para ser levado. Levaram lá, no caso do Lula, naquele episódio que ele divulgou criminosamente os telefonemas, um crime, uma afronta clara à Constituição. Levou materiais da casa do Lula, dos filhos do Lula, do Instituto Lula, inclusive o telefone da dona Marisa, roubaram o telefone da dona Marisa. E a defesa do Lula foi lá, fez requerimento, queremos saber o que aconteceu com tudo aquilo lá. Sérgio Moro tem que mandar isso, mandar aquilo, enrolando, embromando. Né? Não dá conta, não presta conta do que eles levaram da casa do Lula. Que história é essa? Onde eles querem chegar? Esta é a grande interrogação que deve ser feita. Agora, com o caso aí desse grupo da Polícia Federal, da Carne Fraca, Operação Carne Fraca, isso também fica demonstrado. Esses nichos fascistoides, né, que ganharam autonomia, né, que vão pisoteando a Constituição, passando por cima de tudo e de todos. A mentira da Operação Carne Fraca não se sustentou por 24 horas. É uma grande farsa, claramente com objetivos politiqueiros, conforme eu já comentei aqui. Eles recorrem à mídia, tem os protetores deles na mídia, né, evidentemente que mexe aí em interesses de todo tipo, né, e os protetores da mídia, o Grupo Globo especialmente, né, que transformou isso numa novela, claramente numa novela. É Jornal da Manhã, Jornal da Tarde, Jornal da Noite, um jornal de 24 horas, falando desse assunto, com manipulações vergonhosas, que agora jogam nas costas dos políticos, entre aspas, a tal da classe política, né, entre aspas, que a Globo tenta enfiar na cabeça de incautos, de desavisados, de analfabetos políticos. Ah, o político tal nomeou o superintendente não sei do que, tal. Ora, como que se faz a composição de um Estado, das empresas estatais, dos órgãos, das repartições do Estado? Aí tem o presidencialismo de coalizão, que tem que dar para um pedaço para um partido, um pedaço para o outro, e tal. Ora, mas desde quando que isso é feito? E como se faria de outra forma? Se tiverem a receita, né, os políticos, entre aspas, foram eleitos. Eles não foram eleitos, o Ministério Público não foi eleito, os juizecos não foram eleitos.
Os políticos, entre aspas, foram eleitos. Pode-se questionar os métodos, claro, a influência do poder econômico, Caixa 2. Por que não se faz uma reforma política democrática que acabe com o financiamento privado, que dê condições de igualdade para que todos concorram, conforme prevê a Constituição? Essa que é a essência da questão, não fazer a politicagem que eles fazem. Eles sim fazem política nos termos que eles dizem que os outros fazem. A política rasteira, suja, corrupta. E a administração pública é diferente da administração privada? Quem nomeia os diretores, os presidentes das empresas privadas? Quais são os processos ali? Quem se dá o trabalho de investigar isso? É diferente? Tem diferença? Evidentemente que não. Os grandes conglomerados internacionais, essa lógica do projeto neoliberal, do sistema financeiro, como são feitas as eleições? O Trump ligou para o Temer sábado, querendo saber aqui das coisas, como é que está aí o Brasil, não sei o quê. O Temer tem as reformas, vamos retomar o crescimento e tal. Olha aí as jogadas. O Trump apresentou lá o orçamento polêmico, cortando gastos públicos, que eles dizem, né? Menos o da defesa, que é a lógica da estrutura do Estado norte-americano, é o militarismo, a máquina de guerra. Porque a lógica deles é isso. Na Europa, como que se formam os governos lá? As crises na Grécia, na França, na Holanda, na Inglaterra, né? Espanha, que não consegue formar um governo com mínimo de estabilidade. Por quê? Porque a lógica das finanças, a lógica privada desse mundo financeiro, desses grandes conglomerados, tudo entranhado, é o capital. O mundo do capitalismo é assim. E aqui no Brasil seria diferente? Os capitalistas brasileiros deveriam seguir outra lógica? Eles não têm interesse em eleger deputados, eleger senadores, presidente da República? A Globo quer enganar a quem com isso tudo? Os incautos, os bobos, o povo. Né? Querendo cooptar aí, né? Bobos entre o povo, para a lógica deles, incautos, desavisados, analfabetos políticos. É evidente que precisa democratizar tudo isso, mas não é com a Globo, não é com a lógica da Globo. Muito menos com a lógica dos golpistas, do Michel Temer, do PSDB, da turma do PMDB. Não é com essa lógica, certamente. Não é com a lógica do Caixa 2, porque o castelo vai se desmontando, mas é preciso alguma coisa no lugar. Porque se não tiver um movimento popular, né, democrático, uma grande frente de defesa dos interesses da nação, da democracia, dos direitos do povo, eles vão arrumando as mentiras e vão criando aí mentiras sobre mentiras. E vão ficando no poder. Foi assim que eles fizeram em 64, com o golpe de 64. Ou seja, tudo é uma questão da gente entender que se trata de uma lógica do capital, do dinheiro, do mundo do dinheiro, que tenta dominar tudo. Quando eles falam dos políticos, eles querem tirar os políticos, entre aspas, para pôr outros, que eles dizem que não são políticos, mas que são politiqueiros, políticos piores do que esses que eles acusam aí. E tem os venais, evidentemente, desses que eles acusam, que tentam fazer o jogo ali e tal. Né, a turma que assumiu aí, que pôs o golpe em andamento, né, que fez com que o golpe acontecesse, são venais, corruptos, no pior sentido do termo. Esses são os verdadeiros corruptos. O mundo da corrupção é isso aí. Quem quer saber o que é corrupção é isso aí. Essa turma que se vende para a lógica da Globo, para a lógica do mercado financeiro, do mundo financeiro globalizado, do projeto neoliberal, isso é corrupção. Isso que eles acusam aí, PT, Lula, Dilma, esquerda, não sei mais o quê, né? Isso é farofada, fanfarronada. Não caiamos nessa. Evidentemente que nós também, da esquerda, progressistas, democráticos, cidadãos civilizados do século XXI, devemos nos corrigir em muitos métodos. Não nos deixar ser contaminados pelos métodos dessa turma aí do mundo da corrupção. É evidente. Mas é preciso observar sempre do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da lógica. A lógica da corrupção é a lógica deles, dos golpistas, da Globo, do sistema financeiro que comprou e dominou tudo. Inclusive deram o golpe aqui no Brasil. Para a gente refletir sobre o conjunto dos acontecimentos que estão aí na ordem do dia. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.